Glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia. Pegou? Hoje voltou ali nosso data show ali, nossa tela, graças a Deus. O irmão Romário veio aí, ajeitou junto com o meu cooperador Marcos. Graças a Deus. Obrigado, os que cooperam pelo reino, né? A obra não é minha, é de Deus. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ler 3 versículos, depois a gente entra no assunto. Efésios 4, 7. Temos que colocar a Bíblia, aquela do... botar ali. Efésios 4, 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 4:7. Isso aí não é Almeida não. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Agora põe lá em Tito 2:11, por favor. Tito, depois de Timóteo, 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se manifestando a todos os homens. Tá bom. 2 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Deus, obrigado pela tua palavra. 3 textos, 3 versículos fundamentais para a transformação das nossas vidas. A graça foi concedida, a graça foi manifestada, e não recebais em vão a graça. Deus, nos ajude através do teu Espírito. Só Ele pode nos ajudar a compreendermos esses ensinamentos que vieram como aquele vinho que acabou na festa e o Senhor fez um novo vinho melhor do que o primeiro. Obrigado, Senhor, por esse novo vinho, que é termos a nitidez, a clareza do que é a graça, do que é a graça de Deus. Fala, Senhor, no nome do Cristo Rei, e o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado a todos os santos de Deus. Nós temos tratado desse assunto que eu tenho para mim. Cada um tem os seus valores, né? Para mim, estes temas aqui, do que é a graça de Deus, ele supera qualquer mensagem que um dia eu já preguei, que um dia eu já, desde 2006, que eu estou falando através do Ministério Restituição. Para mim, um dos melhores temas, e com essa luz de Deus iluminou dentro da minha mente,
me dando o verdadeiro entendimento da graça. Porque outrora eu pensava que a graça, só porque eu falava sobre a eleição, da predestinação, eu às vezes dizia que o irmão lá da Batista, da Assembleia, estava na lei e eu estou na graça. Era uma prova que eu não compreendia nada do que é lei e do que é a graça, né? Então hoje eu entendo que toda a igreja de Cristo, ela só é salva por causa da graça. Ninguém teria a capacidade de se salvar. Paulo falou aos Gálatas: eu não anulo a graça de Deus. Se a justificação é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Então, já entendemos, falamos sobre a graça de Deus tem que ser vista, a graça de Deus se manifestou, o que é a graça de Deus. Falamos, somos salvos pela graça, a graça nos educa, o verdadeiro significado da graça, a graça tem que ser vista. Falamos também, cadê o efeito da graça? E falamos também sobre a salvação pela graça. Hoje vamos continuar falando sobre os efeitos da graça de Deus em nós. Os efeitos da graça de Deus em nós. E isto você vai comprovar comigo, esse efeito. Paulo mostra na carta dele aos Efésios, no capítulo de número 4, os efeitos desta graça. O que é efeito, pastor? O que é efeito? É uma consequência, é o resultado. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você toma uma dipirona, daqui a meia hora, 15 minutos, uma hora, não sei, dependendo do corpo de cada um, passou a dor. Ou seja, aquele medicamento, ele teve na vida da pessoa que estava com aquela dor, ele teve um efeito. Então, a graça não veio até nós só para você saber que você é salvo pela graça. O que é a graça? A graça é o favor não merecido, claro. A graça, eu não merecia, mas eu sou salvo, claro. Mas é só isso? É só isto? Então, o que é a graça? O que é esse efeito que ela tem que produzir na vida daqueles que são salvos? A graça não tem compromisso de produzir na vida de quem não é salvo. Deus não trata com cabritos. Quando você vê uma pessoa, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, no mesmo lugar, e o comportamento da pessoa não altera 1 milímetro nem para frente, só para trás, não julgue. Mas a Bíblia diz: afasta-te dele. A Bíblia manda se afastar. Então, a graça, ela veio de Deus, e ela veio para nós, e ela tem que passar a viver em nós. Eu não posso ter apenas o conhecimento da graça, do que é a graça, e ela não produzir o efeito. Irmãos, quando você começa a ser mudado pelo efeito, ou seja, é um remédio. A palavra, ela é medicina, a palavra é remédio, a palavra é cura. Diz que quando ela vem, ela não retorna vazia. Então ela tem um efeito. Eu era um drogado, a graça veio até a mim. O que ela me produziu? Libertação. Então, não sei você, como era a sua vida. Então muitos têm aí os seus testemunhos. Quando a graça te alcançou, ela passou a mudar também a nossa vida. Então quando alguém diz: eu estou na graça, mas a vida não produz os efeitos de quem está na graça. Porque se eu digo que eu estou na graça, ela tem que ter produzido alguma coisa em mim. Você conhece pessoas que é a mesma coisa? Conhece ou não conhece?
Tem marido que não muda, tem mulher que não muda, tem filhos que não mudam, tem mãe que não muda, tem pai que não muda. Então, e essas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas desanimam outros a chegarem. Porque se você diz que está na graça, que vive a graça, e a graça está em você, e você não consegue demonstrar esta graça, porque a graça tem que ser vista. O teu coração não pode ser mais odioso, teu coração não pode ser mais rancoroso, teu coração não pode ser mais vingativo, teu coração tem que ser um coração generoso, um coração perdoador, alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo. Irmãos, igreja não é lugar de se esconder do diabo. Quem vai para o inferno pode entrar aqui à vontade e vai para o inferno, ou aqui ou em qualquer lugar. Igreja é um lugar de você ter uma consciência. Uma igreja, a igreja de Deus, os seus santos pastores de Deus, eles têm que gerar nas ovelhas uma consciência. Qual consciência? Que agora a graça de Deus está na tua vida. E não é só falar que ela está. Alguém tem que ver isto. Se ainda não, você ainda não, a graça que você diz que está e ainda não foi vista, você tem que fazer um levantamento da sua vida. Você tem que começar a eliminar algumas coisas, algumas condutas, algumas linguagens. Temos que começar, quando eu digo você, digo eu também. Eu não estou excluído, eu não sou o santo milagreiro, não, amado. Eu sou um homem igual a qualquer homem que está aqui. Então, o que o Paulo disse, o apóstolo Paulo falou sobre os efeitos da graça em nossa vida. Paulo fala algumas coisas aqui no capítulo 4, do versículo 17 de Efésios. 4:17. Ali não está a versão aqui. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Essa é a minha. Digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente. Então, esses gentios, quer dizer, eles não conhecem a graça de Deus. São pessoas totalmente inocentes, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que é a ignorância? Eu não sei quem é Jesus, só ouvi falar. Diz que é aquele cara que está lá naquela cruz na igreja católica, e alguém diz que é o santo que está lá no candomblé, outro diz que é aquela entidade que está lá na Umbanda, outro diz que é aquele que fica do lado do Buda. Então eu não sei quem é esse Jesus. Então Paulo está dizendo: não ande mais, para que não andeis mais como andam os gentios. Por que eu não posso mais andar como andam os gentios? Porque agora eu tenho o quê? A graça de Deus na minha vida. Antes de você ter a graça de Deus na sua vida, nós andávamos como andava os gentios. Como é que eles andavam? Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da onde? Da vida de Deus. O que separa uma pessoa da vida de Deus? A ignorância. Não, aquele cara é ignorante, pastor. Não, aquela mulher é grossa. Não é a ignorância do faltar o conhecimento para essas pessoas. Você sabe que a maioria das igrejas não investe. Você sabe por que as igrejas que tem menos pessoas sentadas para ouvir a verdade são as igrejas que pregam a verdade, a palavra? As igrejas que fazem eventos, hoje mesmo que eu estive aqui de manhã,
Alguém me passou ali, ô pastor, tudo bem? Quando que vai ter um evento aí na sua igreja? Porque eu gosto de evento. Não entende nada de Jesus, né? Não entende nada. Então você vê, ele diz, pela ignorância, pela vida de, separados da vida de Deus, era assim a nossa vida. Antes da graça, do amor, a graça, você pensa a graça, fala, o amor, a misericórdia, a bondade, a compaixão, a benevolência de Deus agora passou a estar em mim. Então, eu tenho que reproduzir isto através da minha vida. Pastor, então eu tenho que encenar. Não! Você não tem que encenar. Quando alguém é cheia do Espírito Santo, é a coisa mais fácil que tem, é viver a graça de Deus. É fácil você doar alguma coisa. É fácil você amar as pessoas. É fácil você ter misericórdia. É fácil você ter compaixão. É fácil. Não é um esforço. As pessoas, pastor, tem que fazer me esmagar. Não, não precisa. Essa obra é feita pelo Espírito através do conhecimento. É o Espírito Santo em nós. Ele diz, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, Efésios 1,13, está em nós. Então diz que, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. Isso aqui está narrando quem não tem a graça de Deus. Então diz que essa pessoa é cego de entendimento, essa pessoa é alheio à vida de Deus, é uma pessoa ignorante das coisas de Deus. Ela diz, Deus é o capim, Deus é a nuvem, então não preciso congregar porque eu olho para a nuvem, é Deus. Então é ignorância. Deus é a fumaça, Deus é uma estátua. Então é ignorância. A Bíblia tira a nossa ignorância. Mas como vão ouvir se não há quem pregue? Você acha que algum pastor que tem um interesse pelo bolso das pessoas vai interessar de injetar nas pessoas o efeito da graça? Claro que não. O que eles querem? Eles querem pessoas carnais, doentes, cheias de demônios, para poderem manipular. É igual o Estado. O que os governos entenderam que a população necessita? De esmola. Então começou um governo da esmola para as pessoas, e pegou essas pessoas, escravizou essas pessoas, e essas pessoas elegeram eles durante anos e anos por causa da esmola. Quando você dá o trabalho, a pessoa não precisa mais de esmola, porque quem não trabalha, o que a Bíblia diz? Quem não trabalha, não coma. Eu já disse aqui, a maioria dos que eram mendigos na rua, no tempo de Jesus, todos eles tinham problema de saúde. Ou era leproso, ou era aleijado, ou era cego, sabe, tinha uma doença que os impedia de trabalhar. Hoje você vê no Brasil, as pessoas estão pelas ruas com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 cabeças, com a cabeça, com tudo funcionando e não, entendeu? Então você vê, hoje não é a mesma coisa de lá de trás. Por quê? Não tem trabalho. A maioria diz que não tem trabalho, não tem emprego. Trabalho tem, não tem emprego, né? Trabalho tem. Se quiser procurar, eu com 16 anos de idade, falar, não tem trabalho, eu falei, vou achar. Peguei a Intendente Magalhães, bati em loja, achei um trabalho. Então se você procura, acha. Se você não procura, tem gente que fica esperando, né? O mundo não gira, então vou esperar girar e vir um trabalho aqui. Não vem trabalho. Então diz, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Isso aqui são pessoas sem a graça de Deus, para com avidez cometerem toda a impureza, sem a graça de Deus. Mas vós, agora chegou a graça, mas vós não aprendestes
assim, está o versículo 20, olha aqui. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Aqui diz, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Então você não pode, você já não é mais um ignorante. Eu não sou mais um ignorante. Eu não posso viver na dureza do meu coração, querendo fazer a minha vontade, querendo fazer meus pensamentos e achar que tudo é flores. Tudo é flores. Então diz, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como esta verdade em Jesus. Então diz que se você aprendeu de Cristo, eu aprendi de Cristo. Então a minha vida não é mais, eu não posso mais andar como andavam os gentios que não têm Cristo. Então agora Cristo passou a viver em mim. Como é que Cristo entrou em mim, pastor? A palavra dele entra em você, Cristo entra em você. Ah, é, pastor? Claro. Como é que eu sei que eu estou cheio de Cristo? Quando você começa a andar e a falar e a se comportar como Cristo se comportava, como os apóstolos de Cristo se comportavam. Paulo chegou a dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Então diz, passa, irmão. E quanto ao trato passado, olha aí, sem a graça, quanto à vida velha, vos despojeis da onde? Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renoveis no espírito da vossa mente. Então renova a mente. O que faz a mente renovar? A verdade. A verdade, ela vai expulsando a mentira, vai expulsando a velha mania, e você vai começar a colocar uma mania nova na sua vida. Nós estamos começando a nos educarmos para podermos desfrutarmos na terra, porque a Bíblia diz, os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão quando? Em vida. O que é reinar em vida? É governar as situações e não ser governada pelas situações. É ver as coisas e não temer. Recebe isto? E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus, criado em verdade e justiça. Olha aqui, o novo homem, verdadeira justiça e santidade. Essa é a graça. Quando você anda na rua, vive no meio da tua família, sendo uma pessoa verdadeira, justa e cheia de santidade, todo mundo vai dizer, verdadeiramente, essa pessoa se encontrou com Jesus Cristo. Ah, irmãos, eu não quero isso para a minha vida. Alguém continuar me chamando de maconheiro, de mentiroso, mas eu fui no passado, mas eu continuo vendo essas atitudes tuas, ainda depois de 10, 15, 20, 30 anos, dentro de uma igreja, continuar vendo essas atitudes, é muito vergonhoso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero que os meus verdugos, porque você tem um monte de verdugo, tua família pode ser o teu verdugo, tua mãe, tua mulher, teu marido, teus filhos, pode estar observando você não está percebendo, que eles estão observando quando que a graça de Deus vai se manifestar nela ou nele. Sempre respondeu com a mesma dureza, sempre se comportou com o mesmo rancor, passa-se ano, entra-se ano, e continua o gentio separado de Deus. Não pode, diga que você não pode. Diga, eu estou sendo educado. Isto é igreja, irmão. Não, pastor, igreja é aquela que grita, capeta, 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 sai demônio. Irmãos, eu não posso tirar demônio aonde tem o Espírito Santo, irmão. Eu não posso invocar o inferno num lugar aonde estão os anjos aqui, irmãos.
As pessoas invocam o inferno no lugar onde o ambiente é demoníaco, aonde o líder é mentiroso, aonde os seus cooperadores são todos enganadores, tudo maquiavélico, tudo arma cilada para o povo. Aí é rapidinho falar demônio, aí aparece logo um ali, outro lá, outro cai. Aí você vê isto aí, as pessoas dizem, isto que é um culto. Um culto é louvores e receber educação de Deus. Eu não sei se todos entendem e amam isto. Aqueles que entendem e amam isto, este está o selo da verdade em tua vida. Se Jesus voltar agora, todos que entendem e amam isto já estão salvos tranquilamente. Sem medo, são salvos. Então, o que mais? Vai. Por isso, olha aí, ó. Por isso deixai a mentira. Na boca de Jesus diz que nunca saiu uma mentira. O apóstolo Paulo disse assim: a verdade de Deus está em mim. Ele falou: sede os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, quando ele diz deixai a mentira, quer dizer que isto aqui está impregnado no gentio que não conhece a Deus. Agora nós não somos mais gentios, nós somos a igreja, nós somos a amada, nós somos a predestinada, a preferida de Deus, a eleita, a escolhida, aquela que Ele amou, ama e amará sempre. Não tem nada que eu e você fizermos por causa da nossa natureza humana que Ele vai nos deixar de amar. Até quando Ele nos bate porque nos ama, irmãos. Isto é que é pai. Não é aquele pai, eu não vou brigar com meu filho, que eu quero estar sempre bem com ele, eu quero estar sempre assim, deixa ele fazer, tadinho. Não, amado, quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama não deixa o filho cair no mesmo buraco que você caiu, quem ama fala, não, vou brigar contigo sempre nessa área, nunca nós vamos combinar nesta área. Eu tenho as minhas, né? Por isso deixai mentira, falai a verdade. Esse proceder, isso é o efeito, são os efeitos da graça. A mentira sai, aí começa uma nova linguagem. Qual é a linguagem? Verdade. Puxa, irmãos, se nós todos nos comunicarmos no nosso meio, na nossa família, verdade, 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 irmão, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver milagres, nós vamos ver sinais, nós vamos ver prodígios, nós vamos ver maravilhas. Assim, não vai ficar aquele negócio de chorar, jejuar para ver alguma coisa. Isto vai ser uma coisa normal no meio daqueles que vivem e falam a verdade, porque Deus está no meio da verdade. Jesus é a verdade. Diga, Ele é a verdade. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Por que eu tenho que falar a verdade contigo, você comigo? Porque somos o quê? Dedo, mão, cotovelo, estamos tudo agarrado, irmãos. Estamos agarrados. Imagine os meus olhos olharem, me olhar para o espelho, os meus olhos veem o meu narigão, começar a falar: você tem um nariz grande, você tem um dentão, você tem um cabelo ruim. Ele não fala. Ele não fala. Ele fala para você: você tem um monte de defeitos. Eu tenho um monte de defeitos. Quando você olha no espelho, ele fala isso para você. Você pode estar cansado, pode estar velho, pode estar idoso. Olha assim e fala: puxa, estou bem. Vê como é que ele faz? Com os membros fazem? É assim. Por isso nós temos que falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Somos membros, caminhamos juntos, somos filhos do mesmo pai. Não é pai Pedro Rom, pai José, Antônio, não. Pai, papai Deus. Somos filhos do papai Deus, o Criador.
porque somos membros um dos outros. Diga ao teu irmão, diga, eu sou membro junto contigo, irmão. Sou membro aí, ó. Membro, somos membros, estamos coligados, hein? Amém? Entendemos? Estamos coligados um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Pastor, então eu vou me irar? Quantas vezes você já se irou? Quando você vê um negócio na televisão, quando você vê alguém defendendo a mentira, aí você vê, tudo bem, o advogado, ele ganha para defender um bandido, não é verdade? Ele não ganha para fazer a defesa do bandido. Ele ganha lá, o cara contrata ele, eu matei fulano de tal, mas você vai ter que mentir aí, falar que eu escorreguei, a arma bateu no chão, que quicou a bala, foi lá no céu, voltou, matou. Então cria aí a tua narrativa aí. Mas o cara está ganhando um dinheirão para mentir. Mas o cara está ganhando. Mas você vê na televisão as pessoas defendendo o bandido. Às vezes, ou está ganhando muito dinheiro, ou está fazendo isto por ignorância, por não saber que a pessoa é um bandido, que é um ladrão, que é um corrupto, que foi alguém que desfalcou a nossa nação durante 14 anos. Meu Deus do céu! Mas quando a gente tem a graça de Deus, Paulo diz que nós nos irai-vos. O que é você irar e não pecar? Eu me iro. Quem é que se ira, irmão? Todo mundo se ira. Vem dizer que você não se ira, não, que você vai mentir, vai ficar na mentira, é feio. Todo mundo se ira aqui, todo mundo. Mas a gente não peca. Por que não peca, pastor? Porque o que é irar e pecar? Irar, quando você se ira, e aquela ira se torna um ódio. Hoje, depois que eu entendi o que é a graça, eu tenho misericórdia dessa gente. Porque eles estão pensando, tudo que eles fizeram com a nação brasileira, com o doente que precisa de uma cirurgia, a pessoa que precisa de um medicamento, a pessoa que mora na rua, não tem uma casa, a pessoa que passa fome, tudo isto não aconteceu por um acaso, aconteceu porque gente ruim, e a gente fica irado com essa gente, fizeram isto. Irmão, eles colocaram na cabeça da gente que o Brasil é constituído é pobre, que o Brasil é um país ruim, de terceiro mundo. O Brasil, se falasse, quem quer comprar o Brasil? Todas as nações, essas grandes, fariam fila para se apoderar desse país aqui. Sabe por quê? Aqui tem tudo de bom. Aqui tem a maior quantidade de água, a maior quantidade de verde. Aqui tem... A única coisa que estraga no nosso país, sabe quem é, irmão? É os políticos corruptos. Eu sei que um dia eu defendi que política é para político e para gente de bem não tem que se meter na política. Por isso que está assim. Hoje eu oro para que as pessoas de bem, para que os homens de boa vontade se envolvam e ganhem e faça esse país ser o que ele é. Esse país aqui é uma bênção. Eu profetizei em 2018 e continuo com essa visão. O Brasil será o maior celeiro do mundo, onde as pessoas virão aqui, irão aprender, irão receber, irão aprender, irão entender o que é prosperar. Eu recebo isto, irmão. Você não acredita? Eu acredito. Irai, mas não pequeis, não se punha o sol sobre a vossa ira. Essa confusão aqui, isso acontece muito dentro de uma casa. Um marido e uma esposa brigam, discutem por uma situação. Você sabe que até a política tem gerado briga entre casais? Quem sabe disso? Entre filhos e pais. Quem sabe? Nós sabemos. Então isto acontece, que a gente fica irado com uma situação com o filho, com a mulher, com o marido, mas isso não pode. O que não pode acontecer? O sol se pôr sobre a vossa ira. Na sua casa, não durma e acorde brigado com o seu
marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Está na sua casa. Ah, mas foi ela. Olha o nosso problema. Foi ela. Foi ele. Aí a gente prolonga um troço por tempão. E você sabe que é prejuízo para a gente, né, meu irmão? Não é, Maurício? Prejuízo. A gente fica no prejuízo. Aí depois fica sonhando com a Joaninha. Joaninha, aquela borboletinha que voa. Irai-vos, mas não pequeis, não se punha o sol sobre a vossa ira. Resolva o seu problema com o teu marido, resolva o seu problema com a tua esposa. Vai lá, irmão, vai lá. Desculpa, acabou. Tá bom, é para pedir, tá bom. Acabou a ira, acabou. Perdoou, seguiu em frente. Não deixe lugar ao diabo. Esse dar lugar ao diabo não é o demônio que possui. Quando você deixa a mentira, quando você deixa a ira tomar conta de você, você está dando lugar a algo que é exclusivo de quem? Dele. Se você recebe a mentira, tua vida é uma mentira, você vive mentindo, então você está dando lugar a ele, porque ele é o pai da onde? Da mentira. Aquele que furtava, não furte mais. Quem tem a graça não rouba. Quem tem a graça trabalha para ajudar os necessitados. Não furte mais. Antes, faça o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é? Não é roubar. Como disse o homem, falou, ó, como pode prender um menino porque roubou um celular? Tadinho, o menino com a mãozinha, só foi lá, tomou um celularzinho, tadinho, né? A Bíblia diz que nós temos que fazer o que com a mão? Trabalhar, fazer com as mãos o que? Roubar não é bom. Roubar não é bom. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, olha o que a graça de Deus faz com a gente, irmão. Não sei se você entendeu o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, por exemplo, no meu caso, eu gostava muito de pegar as coisas dos outros. Não podia ver uma camisa na corda. Eu falava, eu gostei. Eu olhava assim, ela balançando assim. Eu falei, meu tamanho. Já pulava, já tirava, já colocava, já levava. Vi lá um sapato, um tapete, tinha um tapete de oncinha. Que coisa linda. No muro assim. Eu falei, meu Deus, que coisa. Por exemplo, levava. Não tinha nada que sobrava. Então eu aprendi a fazer essas coisas. Aí agora, eu tenho que aprender outra coisa. Agora, além de eu trabalhar para mim, eu tenho que trabalhar para ajudar quem? A repartir com quem tiver. Puxa vida. Porque quando a graça de Deus entra na nossa vida, quem não tem a graça pensa que o único necessitado é aquela pessoa. Olha, tem um tapete, é meu, eu não posso comprar, vou lá e pego. Porque o Lula falou que pode pegar, né? Se você precisar, não precisa pagar, não. Só ir lá e pegar, não tem problema. Então, diz, trabalhe com a mão para repartir com o que tiver necessidade. Olha o que a graça faz. Faz a gente, eu, né? Que tirava dos outros, agora eu trabalho e faço o quê? Ajudo pessoas. Aí você vê como é que a graça entrou em alguém. Quando alguém que fazia isto, agora ele trabalha, não só para ele trabalha para ele e para ajudar necessidade, aquele que tiver necessidade. E quem é que tem necessidade, pastor? A pessoa é paralítico, é cego, é coxo, não tem família, uma viúva sem filhos, uma viúva que não tem ninguém para cuidar dela. Esses são os necessitados. Esses aí são os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nós poderíamos aí até o 31, depois no capítulo 5, nós vamos, em outra oportunidade, nós vamos caminhar para o capítulo 5. Tudo isto aqui é os efeitos da graça. Isto aqui não é produzido pela nossa carne. Nossa carne nunca vai querer isto aqui. Não sai da tua boca. Eu falo o que eu quiser, a boca é minha. Quem já falou isso? Oxi, não fala palavrão não. E a boca é minha. Eu falava. Alguém fala, oxi, olha, tem criança. Ei, criança, vai catar coquinho. É assim mesmo. Comigo é assim, com meu pai eu não sei. Então é assim. Mas a graça chegou. E o que a graça tem? Ela tem efeito. Então, tomara a Deus
que essa graça que a gente bate no peito, diz que nós temos, que a Assembleia não tem, né? Que a Pentecostal não tem, porque a gente dizemos isso, né? Não tem, nós que temos, né? Se temos, vamos mostrar se temos de fato, né? Não vamos só dizer, muitos dizem, eu estou na graça, mas Jesus trouxe a graça. Se eu estou na graça, e Jesus trouxe a graça é misericórdia, é verdade, é amor. Isto tudo, então, tem que estar em mim. Se estiver em mim, eu tenho que manifestar. Não é? Como você pode ter algo na sua vida e ninguém vê? Eu tenho muito amor. Nunca vi você dar nenhum bom dia, cara. Você passa pelo teu vizinho, pela tua vizinha, você baixa a cabeça, fecha os olhos, fica falando em língua, só para não cumprimentar as pessoas. É bando de pentecostal maluco aí que fica assim. Aí dizem que tem a graça, cheio de ódio, odeiam, faz orações, vão para os montes orar pela igreja, contra a igreja, orar pelo outro, vamos batalha espiritual contra a igreja tal, igreja B, C, D, F. Não é graça nenhuma. Tá bom, irmãos? Crescemos mais um pouco. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Fica um pouquinho de pé, por favor.